Que presente foi ter tido o privilégio de conhecer a história desse grande homem, o qual decidimos homenagear através de um singelo perfume. Christopher Lee não foi somente um ator, principalmente ali nós conhecemos mais do personagem Saruman ali do Senhor dos Anéis, do Hobbit, mas foi muito mais que isso. E olha, eu sou um rapaz que me considero ter uma boa leitura, adoro biografias, e tudo que eu ia estudando sobre ele, eu tinha uma certa dificuldade em acreditar como que o ser humano fez tudo isso. Vou passar um breve resumo da história dele. Eu pretendo fazer um vídeo completo, mas eu vou acentuar aqui as partes que nós decidimos para criar esse perfume, que olha, até agora já ganhou vários prêmios nossos aqui, como perfume com mais notas, maior naturalidade por complexidade, versatilidade por complexidade e por aí vai. Vou bater um papo sobre este perfume, mas primeiro, eu não poderia falar sobre este perfume sem falar um pouquinho da história de Christopher Lee. Vou passar bem por base mesmo, para depois falarmos sobre o que nós colocamos para fazer este perfume. Bem, primeiro, Christopher Lee é descendente de Carlos Magno, atuou em mais de 230 filmes, era um filantropo, colecionou recordes, era um lorde, o rapaz era absurdamente incrível, foi conhecido como caçador de ali na Segunda Guerra Mundial, foi piloto de avião, escalou o Monte Vesúvio antes da erupção. Depois de tudo isso, ajudou muita gente a fazer alguns filmes quando não tinha dinheiro, foi lá e ajudou. Teve uma ocasião ali no Drácula, ele já havia gravado 7 Dráculas, aí precisava gravar o 11º, e ele odiou o roteiro, trocou o diretor, não gostou, não vou fazer essa porcaria não. Aí vem um rapaz, pô, seu Lee, mas se não tiver Drácula, não tem como gravar o filme do Drácula. Se você não aceitar, todo mundo aqui vai ficar sem emprego. Tá bom, eu faço, mas não vou falar nada. É assim, ele tinha um coração muito diferenciado. Depois de tudo isso, olha, foi difícil de acreditar. Eu imagino, aqui cá com meus botões, imagina na situação, 80 e tantos anos, vamos supor que ele tivesse um assessor. Olha, falta o que para eu fazer na vida? Olha, seu Lee, não tem mais nada, o senhor já zerou a vida. Não, tem sim, já sei. Vou começar minha carreira musical cantando heavy metal. E não era qualquer heavy metal, tem algumas músicas que são realmente um pouco mais pesadas, com bumbo duplo e tudo. Mas ele não fez qualquer música, ele entrou nas 100 mais tocadas da Billboard, depois ele ganhou mais um outro recorde. Outra coisa, ele entrou várias vezes no Guinness, se eu não me engano, mais de 9. Um deles, maior nome por crédito pós-filmes, maior ator por luta com espada, além disso também ele era espadachim. Então, algumas cenas que você vê ali, ele fazendo é de verdade, ele mesmo, nossa, é absurdamente incrível. E este negócio dessa música dele é muito peculiar, para você ter uma noção. Se eu não me engano, aos 83 ou 84 anos, ele participou de uma gravação de uma banda de heavy metal, mas uma música um pouco diferenciada. Ele foi chamado para fazer a narração, depois ele conversou com o vocalista e fizeram a música muito linda, chamada Magic Wizard's Dream. Olha que inglês fantástico. Aí depois, olha que absurdo, aos 88 aninhos de vida, ele me grava um CD de heavy metal. Aos 90 anos ele grava o segundo, aos 91 ele grava o terceiro, que é o mais pesado. E quando eu fui fazer uma imersão, tudo que nós vamos fazer aqui, eu faço uma imersão antes, principalmente quando eu vou homenagear alguém através de um perfume. E assim, eu fui vendo essa evolução dele, eu já tinha ouvido alguma coisa que seria não vou dizer genérica, que eu sabia que tudo que o Lee fazia tinha muita maestria, mas eu não sabia que era tanta maestria assim. Isso foi só um resumo, só para pincelar como vamos fazer um perfume para homenagear este homem. Eu vou bater um papo aqui, como surgiu a ideia para fazer isso aí. Eu sei que está muito corrido, eu não gosto de fazer vídeo longo, então eu vou pedir uma gentileza, se por um acaso você tiver muito atarefado agora, pausa o vídeo. Outra oportunidade, quando você tiver, sentar e poder observar melhor o que nós vamos falar, é mais interessante, porque não é qualquer perfume. Esta imersão foi muito complexa e eu quero passar um resumo, e desta vez eu vou insistir que você conheça o perfume. Não precisa investir num frasco grande, tem 10 ml. Eu não estou aconselhando pegar 10 ml, eu estou aconselhando pegar 30 ml. Não é empurrando mercadoria, não é nada disso. Nossa coleção é enorme, tem vários outros perfumes para você conhecer, mas este aconselho pegar
pelo menos 30 ml, que eu te garanto que cada vez que você usar, você vai perceber uma coisa diferente. Mas deixa eu pontuar aqui o que nós levamos em consideração para criar este perfume, que eu acho que não vai ser só o primeiro. Eu já estou pensando em outra coisa, mas eu quero deixar bem claro que nada aqui é bem a minha opinião. Olha, de começo, peraí, deixa eu começar do começo. Nós temos uma linha aqui chamada Grandes Mestres, toda linha aqui tem uma regra. Esta linha, a regra é a seguinte: eu vou homenagear pessoas que mudaram o meu caráter e a minha história. Então nós temos já 3 perfumes. Um em homenagem a Corton Fosberg, outro em homenagem a Ludwig van Beethoven e outro em homenagem a Wolfgang Amadeus Mozart, mais especificamente para o Requiem. Eu não sou tão apreciador da obra de Mozart, mas eu acho o Requiem assim absurdamente maravilhoso. E tem muitos anos que eu ouço essas obras. A de Christopher Lee, a história dele, que nós vamos bater um papo agora sobre este perfume, eu conheci há menos de 20 anos. Só eu conheci a obra dele como ator. Eu não sabia que ele era o Christopher Lee, esse rapaz que fez tantas coisas. Eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo há poucos anos. Aí eu comecei a estudar e quando eu fui vendo algumas coisas, putz, eu fiquei muito impressionado. Eu adoro ler biografia, eu me considero até uma boa leitura. E eu confesso que eu fiquei impressionado cada vez que eu ia estudando, vendo alguma coisa, lendo. Eu tenho que homenagear esse rapaz, eu tenho que fazer um perfume para ele. Bem, quando eu decidi, olha que interessante, eu decidi fazer o perfume para o Christopher Lee nesta linha nossa, Grandes Mestres, que o intuito é, se eu pudesse fazer um perfume para esta pessoa a qual eu estou homenageando, qual perfume seria? Bem, primeira resposta, para o perfume de Christopher Lee, eu já tinha alguns que com certeza eu iria presenteá-lo, mas criar um perfume específico para ele, então, assim, ele foi meio que uma regra, porque eu não tive as referências do Christopher Lee ali na minha adolescência, foi na fase adulta. Mas bem, nós pegamos toda a história de vida dele e eu fiz uma imersão enorme. Peguei todas as músicas dele, obviamente não assisti todos os filmes. Olha, eu não conheço quem tem assistido 230 filmes, ele fez mais de 230 e participou de algumas séries ali, pequenas participações. Então, assim, olha o nível desse rapaz. Agora deixa eu mostrar para vocês o que eu levei em consideração para criar este primeiro perfume. Sim, eu estou quase decidindo colocar Christopher Lee, uma nova linha. Olha, esse vídeo está sendo gravado no comecinho de 2023. No final de 2022 eu havia me comprometido a não criar mais tantos perfumes, porque não tem mais espaço. Mas eu estou pensando em criar uma nova linha, porque não tem jeito. O que eu levei em consideração? Obviamente a história dele, quais perfumes eu daria de presente para ele, qual perfume eu criaria. Então o que eu peguei ali? Peguei muito a história das conquistas que esse rapaz fez. Olha que interessante. Ele foi o único do elenco do Senhor dos Anéis que conheceu Tolkien, o escritor dos livros, que eu tive outro privilégio de poder ter lido. Olha, é gigante os livros, mas eu aconselho muito a leitura. E ele na época, olha que interessante, com mais ou menos 20 anos, foi quando ele leu O Senhor dos Anéis. Na época, ele almejava interpretar o Gandalf. Na época, sabe? E, obviamente, não existia nem a possibilidade, era cogitada para gravar um filme desse tamanho. Além dos absurdos que deveriam ser construídos, não existia tecnologia para aquilo na época e ele já almejava aquilo. Aí, depois de um tempo, chamaram ele para fazer o Senhor dos Anéis. Ele se propôs a trabalhar de graça, mas obviamente por uma questão biológica, física mesmo, não teria como interpretar o Gandalf. Ele interpretou o Saruman. Mas ali, conhecendo um pouquinho da obra do Peter Jackson, acho que ele escolheu a dele, mas é outra história. Além de tudo, o rapaz foi casado por 54 anos. A filha dele, que é filha da esposa dele, não é filha biológica dele, ele fez questão de adotá-la. E assim, onde você vê as fotos dele, tá sempre com a esposa dele, tem muita foto com a filha dele. Então, ele era um ser diferenciado. O que eu pensei? Além de tudo também, ele teve uma fábrica de uísque. Assim, toda vez que você vai falando da história dele, você vai vendo algumas coisas que você vai achando, pô, não é possível que isso seja verdade. E foi. O que eu pensei? Vamos pegar ali um pouco da juventude dele, ali na década de 50, era muito comum, os perfumes eram diferentes da questão dos perfumes ali da década de 80, 90, que quando as pessoas veem, Christopher Lee deve ser um perfume mais vintage, imagina algo sobre ali anos 80, anos 90, não,
a década de 50 ali era bem diferente as propostas dos perfumes. Em geral, era muito mais comum aqueles cheiros de perfume de Colônia na região da Itália. Perfumes ali que hoje poderia ser associado a alguma coisa semelhante ali com barbershop. Tinha essa questão de perfumes mais limpos ali, e teve alguns perfumes que foi almejado por vários artistas de rock da época, lá, como por exemplo Ozzy Osbourne. Então eu peguei um pouquinho dessa referência. Eu queria muito colocar uma referência da segunda G, que ele teve uma memória muito profunda naquela época. E ali, nesta parte aqui do perfume da segunda guerra G, da segunda grande G, eu vou fazer um parêntese daqui a pouco. E nesta evolução, o Liam também era um poliglota, ele viajava bastante. Então assim, ele era um lorde, ele era colecionador de recordes, ganhador de muitos prêmios. Qual perfume ele usaria para ir nestes eventos, para receber estes prêmios? E teria que ser algo diferenciado, não poderia ser um cheiro que todo mundo tinha. O que eu iria fazer? Então assim, no trabalho que nós fizemos para homenagem ao Beethoven, olha ali, deu alguns nós no meu cérebro. Este deu alguns também. Uma das coisas que eu fiz questão que tivesse no perfume, isso antes de ter a base, a ideia da base. Eu falei, eu quero colocar uma base da segunda grande G. Porque assim como eu falei no perfume em homenagem ao Beethoven, as memórias do passado, elas não devem ser lembradas, porque são muito dolorosas, mas também não devem ser esquecidas. Tem que ter uma menção. Até porque nós não, para não fazermos os erros do passado. Então, qual parte queria representar essa segunda G que eu iria colocar? Porque o cheiro de uma guerra em si é de destruição. É cheiro de mato destruído, tronco destruído. São cheiros bem concentrados ali. E eu pensei, putz, já que eu vou ter que fazer um cheiro de uma natureza destruída, por que não uma natureza reconstruída para fazer uma menção da segunda grande G, mas uma natureza bonita, boa, para assim, a pessoa perceber, pô, esta é a referência da segunda G, mas não com as coisas ruins. Aí, como nós havíamos feito o perfume em homenagem ao Beethoven, com esta natureza fictícia, que é a história do Beethoven, ele tocando em uma natureza fictícia, então tem notas ali de pau-brasil, de bambu chinês, de nada ali mais comum no Egito. Pegamos essas bases e conseguimos fazer um cheiro de natureza muito bonito, muito agradável. E foi exatamente esta base que eu usei para colocar em uma pequena parte da saída do perfume. Alguns testes que nós fizemos aqui, algumas pessoas tiveram dificuldade em perceber esta parte verde, que a intenção é justamente essa parte da segunda G. Você vai perceber esse verde, mas não muito. Ele vai sair o quê? Um frutado mais equilibrado, com um pouquinho desse cheiro mais verde, e depois vai evoluindo para notas mais refinadas. E nesse perfume nós conseguimos fazer uma reprodução de uma nota que eu não conheço na perfumaria, que chama-se de mosto. Mosto é o período de fermentação antes de virar bebida alcoólica. Você coloca a base que você quiser, frutas, no caso do vinho, uva, cerveja, cevada, você vai adicionar leveduras ali que elas vão consumir o açúcar, o carboidrato, a frutose, a glicose e vão transformá-las em álcool. Este cheiro de fermentação, eu gosto de fazer algumas fermentações aqui em casa, é maravilhoso, só que ele é meio diferente. Então nós misturamos algumas notas aqui para conseguir dar este aspecto, junto com algumas frutas que colocamos ali no começo, basicamente algumas frutas mais vermelhas. Ele dá esse cheirinho de mosto. Lembre-se que ele tem uma fábrica de uísque. Então ele era familiarizado com esses cheiros. E ele gostava muito de vinho. Então ele gostava de coisa boa. Então eu não coloquei o cheiro do vinho per se em si, mas tem um cheiro dessa fermentação basicamente de frutas. Coloquei algumas notas amadeiradas usadas ali nos barris de armazenamento. E depois ele vai evoluindo para algo mais diferenciado. E eu coloquei alguns grupos de notas florais em uma determinada parte do perfume, mais ou menos ali, que depois que passa a saída você já começa a perceber este floral, mas é um floral muito refinado. Floral em homenagem às pessoas que ele perdeu naquele período e às pessoas que ele viu indo embora, só que de uma maneira, não aquele floral da vovó,
de velório. Eu até pensei em usar um grupo desse, colocar em pequenas quantidades, mas eu decidi mudar o floral. Então ele é um floral, mas aqui já tem alguns perfumes com essa base. Seria para você tentar imaginar um floral mais masculino, um floral mais refinado. Quer ver um perfume que vai nessa proposta? O Black Orchid da Tom Ford. Então colocamos este floral, tem aquele verdinho na saída que vai sair, tem esse grupo de amadeirados que eu nunca senti em um perfume da Perfumaria Designer, e vai evoluindo cada vez mais para algo bem mais refinado. Tem um frutado, o verde, este cheiro de fermentação. Sabe quando você... não vou colocar aqui como perfume, mas sei lá, vai fazer um prato, alguma coisa. Não interessa o que você está fazendo e você vê, putz, está faltando alguma coisa. Este cheirinho fermentado em pequena quantidade que finalizou o perfume. Putz, eu já havia pensado em fazer algo semelhante, mas eu não estava sabendo encaixar em qual parte eu iria colocar. Então, o resultado do perfume, ele é um perfume, eu vou falar perfume de homem, mas hoje em dia tudo está muito pejorativo. Um perfume para um lorde, para um excelente ser humano, para ele ir em ocasiões importantes. Este é o perfume em homenagem ao Christopher Lee. Muito diferentão, mas muito equilibrado. Eu quis fazer um perfume assinatura e olha, muito orgulho, eu consegui. Ele é um perfume assinatura, um pouco mais diferentão, equilibrado, não recomendável para calor extremo. Fora isso, pode usar à vontade, mas do meio para frente, obviamente, ele vai puxando mais para um perfume noturno. Eu não sei se eu consegui ser claro, parece ser muito complexo. Assim, o cheiro dele é basicamente isso que eu te falei, mas a composição das notas é um perfume complexo, é um perfume que tem um absurdo de notas, é um perfume diferenciado. Foi feito para um grande ser humano e eu quebrei a cabeça para fazer isso. O resultado é um perfume muito sedutor, só que ele é mais específico. Uma outra coisa também, o Saruman no filme, ele é muito bom com as palavras, só que o filme não focou muito nisso. No livro, ele assim, o Gandalf tem um determinado ponto, quase no final, que ele fala assim, arrancaram os poderes de Saruman, mas não arrancaram o principal poder, que é a língua. Traduzindo aqui, é a lábia. Tudo que ele falava, ele conseguia convencer as pessoas. Qual cheiro que Saruman usaria? Assim, até por uma questão de referência ali na Terra-média, Tolkien não escreveu sobre a perfumaria no seu universo, mas poderíamos deduzir que os cheiros seriam os mais naturais possível, e desde a história da humanidade o cheiro floral sempre foi atribuído à sedução. Hoje que a perfumaria puxado para o masculino não explora muito esse campo, eu até entendo, porque realmente trabalhar com floral não é fácil, principalmente quando você vai fazer uma fragrância mais masculina, como é o caso desta fragrância. Eu vou encher o seu saco para você experimentar este perfume. Tem decante de 10 ml? Tem. Eu vou gentilmente te pedir para pegar o de 30 ml. Não estou empurrando mercadoria, mas isso não é qualquer perfume. Eu quero muito que as pessoas conheçam este perfume. Todos os pedidos aqui que eu faço questão de dar um presente, um decante, por exemplo, eu estou enchendo o saco. Cara, vou te dar um decante, mas dá mais tanto para você pegar o de 30 do Christopher Lee. Eu estou enchendo o saco para todo mundo conhecer. Não é à toa. Eu sei que quando a gente faz uma criação, a gente tende a falar assim, isso aqui é o que eu queria todo mundo conhecer. Mas tem quase 60 criações aqui. Este é o único que eu estou enchendo o seu saco para conhecer. Conheça. Eu vou deixar meu contato aqui embaixo. Posteriormente eu quero gravar um vídeo falando mais sobre a vida desse grande homem e falar um pouco mais detalhes sobre esse perfume. O vídeo já ficou muito mais longo do que eu gostaria e tem muita coisa que eu não falei. Para não ficar mais longo ainda, mas eu pretendo fazer mais alguns vídeos falando os detalhes. Por favor, entre em contato, conheça. Te garanto que você não vai se arrepender. Você gosta de exclusividade? Dá um toque, a gente vai bater um papo. E fora que tem outras criações, mas esta aqui, por favor, conheça. Muito obrigado. Até a próxima.